Belé, que eu ajo, João Belé, que eu ajo, o muluaraê, João Belé, que eu ajo, João Belé, que eu ajo. A fé, a revolta, a arte, a esperança, estradas abertas no coração do povo para encontrar liberdade no mapa do Brasil. No programa de hoje, vamos ver a fé removendo montanhas de preconceitos na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, e no bairro do Candial, em Salvador, Bahia. E uma nova versão da história dos Inconfidentes das Minas Gerais. – 1776. As 13 colônias inglesas já tinham se tornado independentes para formar a República dos Estados Unidos da América. Conquistaram o direito de criar seus próprios princípios de cidadania. Estas ideias influenciavam o mundo inteiro. Na França, os revolucionários traduziram o ideal de cidadania em 3 palavras: liberdade, igualdade, fraternidade. E no Brasil? A conspiração nossa coincidiu em data com a Revolução Francesa, não é? Havia, então, todas as ideias dos enciclopedistas, não é, influenciando as mentes naquele período. E os participantes da Inconfidência Mineira tiveram acesso, sem dúvida nenhuma, a esse pensamento. O ouro e as pedras preciosas eram o grande interesse da coroa portuguesa. Os impostos sobre a produção eram cada vez maiores. Só que nas últimas décadas do século XVIII era visível o declínio da mineração no Brasil. Algumas minas se esgotavam e houve também o desestímulo à mineração por causa da pesada carga tributária. A vida mesmo social da época girava em torno das grandes fazendas. Quando se estabeleceu a mineração, isso foi completamente alterado. Surgiu pela primeira vez o fenômeno urbano no Brasil e começaram a surgir aqui um tipo diferente, diversificado de pessoas. Essa gente que seria no futuro a classe média no Brasil. Eles podiam pensar com autonomia e começaram a pensar então na independência. A dominação portuguesa, a opressão fiscal e a corrupção das autoridades são responsáveis pela pobreza das vilas para os mineradores, fazendeiros, comerciantes, padres e intelectuais. A sociedade mineira passa a contrabandear ouro e diamante e conspira para não pagar os impostos. Portugal aumenta a vigilância. Na época havia ainda o princípio da derrama. O que era derrama? Se os mineradores, os homens envolvidos na mineração, não pudessem honrar aquele compromisso, a população toda ficaria responsável e se faria, então, a desapropriação de bens de toda natureza para se chegar àquele valor. Então, era uma coisa absurda, né? No início de 1789, o governador de Minas Gerais anuncia derrama para arrecadar 8.940 quilos de ouro correspondentes a impostos atrasados. Hoje, a Inconfidência vem passando por um reexame. Começa-se a descobrir que havia o influxo de outras forças nesse movimento. Havia um grande contratador aqui em Ouro Preto, Manuel Rodrigues de Macedo. Esse homem, ele morava na Casa dos Contos. Ele entrava numa concorrência e ganhava a licença para fazer a cobrança dos impostos para Portugal. Acontece que essa cobrança era muito problemática. Ele alegava que precisava de 3, 4 anos para fazer essa cobrança. E ele retinha, então, uma fortuna incalculável nas mãos. Essa fortuna ele usava empregando, sabe, aplicando dinheiro. Ele fazia empréstimos, ele se tornou um grande banqueiro, né? Um grande banqueiro. Um homem poderoso que tinha a população mais importante da região nas mãos dele, Manuel de Macedo, emprestava dinheiro a todo mundo, inclusive ao governador. Há um indício forte de que talvez Manuel Rodrigues de Macedo estivesse por detrás da Inconfidência. O contador dele fez parte da Inconfidência. Ora, o contador de um homem importante desse, um dono absoluto do dinheiro da região, ele iria entrar num movimento desse se não tivesse porque para ele era apoio. muito interessante que viesse a independência, porque ele seria, a partir de então, o homem mais forte. Não, o que houve foi o seguinte, ele
ficou devendo a Portugal uma fortuna. E o novo ministro que entrou estava apertando Pra entrega desse dinheiro. fazer acerto de contas. Se o país ficasse independente, ele não faria esse acerto. Pois é. Né? E, naturalmente, ele saía lucrando. Ao lado dele havia outros também que eram homens poderosos, como Silvério dos Reis. Né? Então havia um grupo de capitalistas. É possível que esse grupo todo estivesse por detrás da Inconfidência. Então, a Inconfidência muda completamente de perspectiva. Ela não é mais apenas um movimento de literatos, de poetas, né, de padres, de militares, que agiram com motivações muito românticas. E nós vamos ter uma motivação econômica real da Inconfidência. Claro que ali houve uma base econômica explicativa da conjuração. Mas houve também uma dose de sonho, de poesia, de individualismo, de egoísmo, de busca pela felicidade pessoal, que não pode ser ignorada também. O governador tomou conhecimento da conspiração e Tomás Antônio Gonzaga, o padre Luiz Vieira, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o poeta Cláudio Manuel da Costa, entre outros, foram presos. O Cláudio Manuel da Costa morreu na cadeia, não é? E constou durante muito tempo que ele teria se suicidado. A verdade é que ele deve ter sido morto. O Cláudio Manuel da Costa foi advogado de mineiros, mineradores, depois foi minerador, foi banqueiro. Ele poderia vir a expor aquelas pessoas poderosas que tinham participado e que, à custa de dinheiro, tinham ficado de fora da conspiração. De todos os rebeldes condenados, o único que sofreu a pena de morte foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E esta imagem do sofrimento, parecida com a de Cristo, alimentou o imaginário popular. Ele foi esquartejado, né, e salgado, e veio do Rio de Janeiro uma tropa, uma pequena tropa, uma sinistra tropa, né, trazendo os restos mortais. E essa tropa foi passando pelos lugares onde ele havia pregado a Revolução. Sabe? Nesses lugares eles foram deixando os membros. E aqui ficou a cabeça, sabe? A cabeça ficou plantada aqui no centro da praça. E, naturalmente, ali havia manifestações políticas, até que essa cabeça desapareceu. Não se sabe como essa cabeça foi furtada. E eles enterraram essa cabeça em algum lugar por aí. O Tiradentes foi punido com o enforcamento e o esquartejamento, em grande parte porque ele era um sargento da Polícia Militar. O posto que ele tinha equivale a sargento da Polícia Militar. Então imagine uma rebelião em que todos são de classe média, com seu bom emprego, sua boa casa, e um é sargento da Polícia Militar. A Inconfidência tem sido pesquisada quase que exclusivamente com base nos autos de devassa. Os autos de devassa são um documento, em princípio, em que as pessoas estão ali dentro se defendendo. Né? Agora mudou completamente a perspectiva e nós sabemos que a Inconfidência terá que ser estudada pela documentação da época. A tendência de todos os povos é no sentido de alcançar um estado de liberdade. O que é particularidade nossa é que aqui os obstáculos à realização do espírito de liberdade sempre foram muito fortes, muito persistentes. Isso é que torna a luta do povo brasileiro pela liberdade uma luta épica, uma grande luta. Para mim, como dizia um compositor de Salgueiro, liberdade é uma quimera que passeia pelo coração da gente. Na Bahia, a Estrada da Liberdade desembocou na solidariedade e na fé. Estes foram os princípios que atravessaram séculos na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. No começo do século XIX, surge em Salvador a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, fundada por negras escravas. Afastadas de sua cultura, de sua família, elas acreditavam que depois da morte reencontrariam a África.
Alguns anos depois, a Irmandade da Boa Morte se instala em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, onde mantém a sua sede até hoje. A Irmandade da Boa Morte é um grupo de mulheres, né, que se reuniram já para lutar, né, contra a escravidão na época, né? É que a Irmandade da Boa Morte veio trazida os escravos fugidos. E então esses escravos trabalharam em senzalas, em usina, para comprarem a furria de uns dos outros, que já sofriam demais. Aqueles que podiam ajudar o outro para comprar a sua furria, ajudava a trabalhar. E aí elas puderam até adquirir o nome de Negras do Partido Alto, porque esses próprios garotos que elas ajudaram a criar, eles foram para a faculdade, se tornaram doutores, e aí quando voltaram, puderam passar um pouco de conhecimento com elas, a nível de leitura, né, ensinar a escrever, a ler, toda essa coisa toda. Então elas passaram a ser a negras que tinha uma cultura, né? E nesse grupo não tinha homem. Então, quando estabeleceu a furria, elas saíram em grupo e comemoraram. Para alguns historiadores, as primeiras irmãs teriam sido da nação Jeje, mas eles já admitem que negras da nação Queto, alforriadas, também participaram da fundação. Minha nação é Nagovizus, eu sou de Iemanjá Sobá. A minha mãe de santo é de Oxum Coxós, meu pai de santo é de Ogum com Iemanjá. Minha nação é Queto. Eu sou filha de Oxum Maria com Baluaí. A minha nação é Mussurum. Queto na nação de Jeje, Nagô. A minha nação é Nagô. Ilê Axé, Iamacê, Babá, Ogum, Megegê. Brasileira, americana, cachoeirana e baiana. Iadabá, dabá, um alê. Iadabá, dabá, samborê. Sem abrir mão do candomblé, a Irmandade criou uma forte manifestação de fé em Nossa Senhora. A juventude não tem paz, não tem tranquilidade. E nós pedimos a Maria uma força superior, que ela cubra essas filhas, essas netas que vão chegando, para que tenham um pouco de compreensão e receba Maria no amor que nós estamos recebendo. Eu tenho todo o amor a Maria, porque ela dá tudo a gente que a gente precisa, com todo o amor. Essa é a Dona Estelita, a juíza perpétua da Irmandade da Boa Morte. Que beleza, que linda que a senhora está. Nós somos religiosas, que nós temos confiança em Maria, sabemos que Deus existe, Ele é um só Deus. E nós não temos direito de ver a Ele, mas o nosso coração está com Ele. A Irmandade tem uma hierarquia. As novatas são chamadas de Irmãs da Bolsa. O primeiro cargo que ela vai assumir é escrivã. Depois, 2 anos ou 3, ela assume de tesoureira. Terceiro, provedora. O quarto é que é procuradora-geral. Quem manda no Mateus Oxóssi, quem manda aqui na Irmandade é ela. E isso foi passado já pela sua mãe? Pelos meus avós. Fomos comemorando, passando de geração a geração, porque dentro dessa Irmandade que eu estou, já desapareceu muitos grupos. A devoção à Nossa Senhora uniu escravos, possibilitou manter a religião africana em ambiente hostil e criou estímulo para valorizar o indivíduo. Foi um meio de celebrar a vida. Que Maria não morreu. Maria foi carregada em corpo e alma, mas nós temos que fazer a imitação de Maria e Cristo. Porque Maria é a mãe de Jesus. A senhora adormeceu, veio um coro de anjos do céu, levou ela em corpo e alma no dia 15 de agosto. É por isso que é a Assunção de Nossa Senhora. É por isso que diz Nossa Senhora da Boa Morte. Foi a única que teve a Boa Morte. Nem Jesus não teve Boa Morte, que morreu na cruz. A festa de Assunção de Nossa Senhora tem origem no Oriente e foi adotada por Roma no século VII. Trazida de Portugal para o Brasil, a festa era conhecida como Nossa Senhora de Agosto. Nós temos uma semana sagrada, a festa da Boa Morte começava em 12, para lavar a igreja, para arrumar. E a confissão. Tinha a ceia à noite, que é a mesa branca. 14 era o enterro de Nossa Senhora da Boa Morte. Era só para trabalhar, não tinha festejo, não tinha nada, era só sentimental. Agora no domingo, é agora, é a festa de Maria, muito enfeito. Quem tem ouro, bota ouro. Quem não tem, coloca também a bijuteria, mas compõe. E depois da festa,
tem o samba. No ano passado, a festa reuniu vários artistas negros num show para comemorar a restauração da sede da Irmandade. Nós não temos horror à morte, que nem se lembramos disso. Estamos louvando a Maria, porque a morte é um sono eterno, então não faz medo para ninguém. É boa morte, é glória, porque quem nasceu tem que morrer. A vida é morte, e a morte será uma glória que nós temos que ter um dia. Omoluarawe, Jambele que waju, Jambele que waju. Omoluarawe, Jambele que waju, Jambele que waju. Ah, Tutu, meu pai, paz, saúde e tranquilidade. Ah, Tutu. O Candial, um bairro pobre de Salvador, também quer celebrar a vida e vai à luta. A comunidade arregaça as mangas para confirmar a sua cidadania. O brasileiro não existia antes. Ele não era africano, não era português e não era índio. Então, ele foi um povo que se inventou a si próprio. Eu estou plenamente de acordo com Darcy Ribeiro quando ele diz que esse povo se inventou a si próprio e por isso é um povo único. Estamos aqui do lado do antropofágico, esse renovador Carlinhos Brown com a sua Brown Power. No Candial, lugar onde você nasceu e foi criado, né, Carlinhos? Nascido e criado aqui. E agora dentro do seu square, me conta sobre Candial, Ghetto Square. Bom, Candial é só uma forma literária de expressão. Se você for buscar uma leitura para Candial, da forma que é escrito, na verdade, Candeal, nunca vai deixar de ser Candeal. Mas a utilização do Y, de dois L's, né? Parece inglês, né? Candial. Mas, na verdade, é Candial. E se você for analisar em inglês, você vai ver que é Candial, açúcar para todos. Ou então, poder de todos. Ou seja, estamos no Candial, um lugar onde sintetiza, né, as misturas e as aproximações miscigenadas do Brasil. Penso o Candial como um ponto do mundo e na Bahia, né, onde o Brasil começou a acontecer. Então nós que já temos vários problemas em lugares como esse, como existe a Rocinha, existe, sei lá, Alagados, várias partes que semelham-se a esse aspecto do Candial. E são essas partes, por exemplo, que um Brasil que é amedrontado por considerar que só a sociedade de baixo poder aquisitivo é que assalta, né? É que são mal educados, é que não tem bom gosto. Enchemos o saco disso, de sermos taxados dessas coisas e resolvemos mostrar a nossa beleza, né? Não só através da música, da dança ou da escrita, né? Ou através do próprio comportamento de se vestir. Como é que é essa história do rebocada? Rebocada? Rebocado? Rebocado. Projeto tá rebocado. Como rebocar aqui é você fazer acabamentos, né? De cimento, etc. Acreditamos que um projeto está rebocado, que não é só um projeto de maquiagem, né, de rebocar as casas, de pintar, mas é um projeto de saneamento, de melhorar o esgoto. Porque as pessoas falam, mas os hospitais estão cheios, a saúde do Brasil está precária. Não, um dos maiores problemas da saúde do Brasil é o saneamento. É o saneamento, principalmente para essas pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso pode contribuir muito. Para a saúde. Para a saúde, né? Isso é que eu considero que vai transformá-los saudáveis, que vai ajudar nessa questão da saúde, se começarmos por esse lado, né? Melhorando, né? Tirando as fedentinas, né? Da porta de nossa casa. O sujeito que não tem essas coisas que você falou, saúde, escola, isso não é livre, porque não é cidadão.
Liberdade é uma quimera que passeia pelo coração da gente. Agora, a quimera é essencial ao ser humano. Não há ser humano sem quimera, sem utopia, sem sonho, sem poesia. Hoje ficamos por aqui, mas convido vocês a na próxima semana brindar comigo a um símbolo brasileiro de festa. A água que passarinho não bebe, a cachaça.